alegria estar com você em mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Neste domingo à noite, entrar na tua casa, você que assiste pela TV Canção Nova. Mas quero saudar você também que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Também seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que este programa vai muito enriquecer o seu coração e o de toda a sua família. Esse é um programa maravilhoso, onde a gente se dedica a meditar a palavra de Deus. É um programa totalmente voltado à palavra de Deus. Isso é magnífico. Sentíamos falta disto. Eu me lembro que eu sentia falta disto. Hoje eu já não posso mais dizer isso. Temos agora, uma vez por semana, aqui na TV Canção Nova, um programa semanal de 1 hora, nos dedicando à palavra de Deus. De forma especial, estamos no Antigo Testamento, né? É o nosso foco aqui, é meditar o Antigo Testamento. E estamos fazendo uma introdução que pouco a pouco vai chegando ao fim, tá? Eu já quero ir alertando isso para você. Já estamos chegando ao fim de mais dessa linda introdução. A introdução é importante para você adentrar nesse universo bíblico, tá certo? Veja, o próximo passo que a gente vai tomar depois dessa introdução é estudar o pecado original. Esse vai ser o nosso primeiro estudo já do Antigo Testamento, faz muito parte do Antigo Testamento, é a origem de muitas coisas e, portanto, o nosso primeiro assunto será sobre pecado original. Vai ser bom demais. Eu quero só relembrar o que nós estávamos tratando em programas passados, para que você se situe. Nós estávamos dizendo que nós podemos ler a Sagrada Escritura em 2 sentidos, sentido literal e o sentido espiritual. Então, cada texto que eu leio da Sagrada Escritura, sentido literal, ou seja, o que aquele texto está me dizendo literalmente, mas também o sentido espiritual é importantíssimo. Não podemos ler a Sagrada Escritura sem esse sentido espiritual que é tão profundo, que os padres da igreja, aqui com o Dom Falcão, a gente sempre vê esta realidade, o sentido espiritual daquela mensagem. E dentro do sentido espiritual, nós temos 3 realidades, que é o sentido alegórico, que nós já vimos, o sentido moral, que é o que nós estamos vendo, tá certo? Portanto, vamos começar com força total. Seja bem-vindo. Eu quero acolher mais uma vez no meio de nós, Dom José Francisco Falcão. Sua bênção, uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe a vossa reverendíssima. Também estou muito alegre de estar aqui, Frei Gilson. Depois dessa, situando as pessoas onde nós paramos, Dom José, o senhor poderia nos dar alguns exemplos do sentido espiritual moral? É aqui que nós paramos. E se o senhor pode dar alguns exemplos na Sagrada Escritura sobre este sentido? A expressão moral, esse adjetivo, diz respeito ao agir da pessoa. Não vou entrar aqui na diferença entre moral e ética, isso é uma discussão mais nocional e também filosófica, tem também conotação teológica. Existe uma ética cristã e existe uma moral cristã. Vamos deixar um pouquinho a ética de lado e vamos entrar na moral. A moral, a teologia moral, é a parte da teologia que trata do reto agir do homem. Na verdade, a moral cristã é o agir do homem à luz da revelação e da doutrina, do ensinamento da igreja. Então, quando se fala de moral, é comportamento, é o agir do homem. A base para o agir do homem, a palavra de Deus escrita, os 10 mandamentos, que, como concebidos por Jesus, a síntese que ele fez dos 10 mandamentos em 2, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus resume esses 2 mandamentos e no dia da instituição da Eucaristia, o mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a grande novidade em termos de teologia moral quanto ao Antigo Testamento, que é a síntese do Antigo Testamento. Não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Então, a síntese de todos os mandamentos do Antigo Testamento, o mandamento novo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o sentido moral, espiritual moral da Escritura? É a leitura que você faz dos acontecimentos relatados na Escritura,
que levam você a agir justamente, a agir corretamente. Nós vimos lá no sentido literal o famoso texto do finalzinho do Salmo 136, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudade de Sião, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc. Um salmo que foi redigido quando o povo hebreu estava no cativeiro de Babilônia. No finalzinho, nós temos nos versículos 7 e 8, é um salmo pequeno, são 8 versículos apenas. Os 2 últimos versículos trazem uma coisa que, num primeiro momento, alguns se sentem chocados, porque é uma oração que pede a ruína dos inimigos, que pede a desgraça deles e que pede que os filhinhos deles, os bebês, sejam estraçalhados, jogados nas pedras, etc. É um salmo com uma linguagem, a teologia bíblica chama de salmo imprecatório. Imprecar significa pedir uma desgraça, um mal, que Deus se vingue dos inimigos e assim por diante. Existem alguns salmos imprecatórios que, no sentido literal, não tem para onde correr. A gente vai ler, Vossa Reverendíssima vai ler o Salmo 136 e vem a pergunta à luz do Novo Testamento. O Salmo é um livro de oração e eu quero rezar o Salmo. E eu preciso rezar o Salmo, como Jesus rezou. Eu necessito rezar o Salmo, mas esses versículos interpretados ao pé da letra, eles são incompatíveis com o mandamento novo de Jesus. Amar os inimigos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, etc. Então, como ler, interpretar e rezar um salmo imprecatório? Então, a igreja diz exatamente isso. O primeiro sentido é o literal, mas não é o único. Também existe um outro sentido que você pode aplicar ao texto, o sentido espiritual, alegórico, moral e anagógico. Estamos tratando do moral. O mandamento novo é o critério de interpretação de todo o Antigo Testamento, de sorte que, quando alguma passagem do Antigo Testamento for incompatível com o mandamento novo, com a doutrina de Jesus, com a palavra de Jesus, com o ensinamento de Jesus, o sentido será um sentido espiritual. Vamos ler o texto, por favor, não se assustem. Eu não sei se, Frei Gilson, se nós já tratamos desses 2 versículos aqui. Creio que já. Já? Pronto, então chegou a hora de nós tratarmos como interpretar essas palavras chocantes, se interpretadas literalmente, como elas se encontram no texto. Salmo 136, de 7 a 9. De 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. É chocante, não é? Uhum. Contexto. O povo está no cativeiro. O autor carrega consigo o peso do sofrimento do povo que está no cativeiro e traduz na oração, segundo a mentalidade do seu tempo, segundo a forma hebraica de os hebreus rezarem, esse sentimento. Esse é o sentido espiritual. De fato, o autor sagrado desejou isso, pediu isso. Literal, né? O sentido literal. Eu falei o quê? Espiritual. A idade chegou. Ele tem paciência comigo e vocês, por favor, tenham. O sentido literal é esse. Sim. Não tem para onde correr. Ocorre que a Bíblia não para aqui. Estamos no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é preparação para o segundo. E Jesus disse, não vim abolir isso. Não vim abolir a lei nem os profetas. Vim levá-los à perfeição. A perfeição do imperfeito é Jesus. Portanto, toda interpretação de qualquer texto do Antigo Testamento há de se coadunar, há de se subordinar, por assim dizer, à pessoa, ao ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a leitura literal
a interpretação literal for incompatível, mas isso daqui é uma falta de caridade, etc., vamos então para o sentido espiritual. E quem nos dá um sentido espiritual maravilhoso desses 3 versículos que o Frei Gilson leu é Santo Agostinho. O magnífico, o espetacular Santo Agostinho. Vamos então ao comentário que ele faz ao Salmo 136, nos parágrafos 21 e 22. Diz ele: feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. De que retribuição se trata? Com a que encerra o Salmo, feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Esta é a retribuição. Que nos fez esta Babilônia? Já o cantamos em outro salmo, as palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós. Pois ao nascermos, pequeninos ainda veio ao nosso encontro a confusão deste mundo. Ainda pequeninos, sufocou-nos com as vãs opiniões dos diversos erros. Nasce o menino, futuro cidadão de Jerusalém, já cidadão na predestinação de Deus, mas nesse ínterim cativo e aprende a amar o que lhe insinuam os pais. Instruem-no e ensinam-lhe a avareza, as rapinas, as mentiras cotidianas, os cultos de vários ídolos e demônios, os remédios ilícitos dos encantamentos e amuletos. Que há de fazer o menino, alma tenra, observando os que fazem os maiores, se não seguir aquilo que os vir praticando? Portanto, perseguiu-nos Babilônia quando ainda éramos pequenos, mas ao crescermos, Deus nos deu o conhecimento de si, a fim de não seguirmos os erros de nossos pais. Eu relembrei então, conforme predito pelo profeta: para ti acorrem as nações das extremidades da terra. Elas dirão: nossos pais não adoraram senão mentira, vazio que não serve para nada. Falam os jovens mortos na infância por seguirem coisas vãs. Rejeitando, porém, essas coisas vãs e revivendo, progridam em direção a Deus e retribuam a Babilônia. Que retribuição lhe darão? Aquela que ela nos deu. Seus filhos pequenos, por sua vez, sejam sufocados, ou antes seus pequeninos sejam esmagados e morram. Quais são os filhinhos de Babilônia? As concupiscências, logo ao despertarem. Existem os que combatem velha cupidez. Ao nascer a cupidez, antes que se fortaleça contra ti pelo mau hábito, enquanto é pequenina, não receba de modo algum o reforço de um mau costume. Enquanto é pequena, esmaga-a. Mas se receias que esmagada não morra, esmaga-a contra a pedra. Essa rocha era Cristo. Irmãos, que os instrumentos não deixem de soar. Cantai uns para os outros os cânticos de Sião. Quanto maior a boa vontade de ouvir, tanto mais de bom grado praticai o que ouvis. Se não quereis ser salgueiros de Babilônia, irrigados de seus rios e infrutíferos. Mas suspirai pela Jerusalém eterna, vossa vida acompanha a esperança que vos precede. Lá estaremos com Cristo. Agora Cristo é nossa cabeça, governa-nos lá do alto. Abraçá-lo-emos naquela cidade, seremos iguais aos anjos de Deus. Não ousaríamos imaginá-lo, se não nulo houvesse prometido a própria verdade. Anelai por isso, irmãos, pensai nisso dia e noite. Não presumais de coisa alguma que vos sorria das felicidades mundanas. Não dialogueis livremente com vossas concupiscências. O inimigo é grande, seja morto contra a pedra. É pequeno, seja esmagado contra a pedra. Vença a pedra. Construís sobre a pedra, se não quereis ser arrastados pelo rio, pelos ventos, pela chuva. Se quereis estar armados contra as tentações no mundo, cresça e se robusteça o desejo da Jerusalém eterna em vossos corações. O cativeiro passará, virá a felicidade, será condenado o maior dos inimigos e com nosso Rei, livres da morte, triunfaremos. O sentido é outro. Lindo, né? O sentido é outro. Então você tem esses bebês, essas criancinhas, feliz quem os agarrar e esmagar, teus nenéns contra a rocha. Os nenéns são nossas concupiscências. Nós nascemos com esse ímpeto, com esse instinto, e às vezes isso é alimentado, não é suficientemente extirpado da nossa infância, por mais piedosos, por mais santos que sejam os nossos pais,
e crescemos com essa herança dos bebês, que é preciso jogar essa herança, porque é nossa inimiga contra a pedra. A pedra era Cristo. Então, é o sentido espiritual, moral. Aí sim, fica bem, aqui ajuda você bastante a rezar o Salmo 136 sem o sentido literal. Ficou claro, Frei Gilson? Ficou. E essa é a beleza da Sagrada Escritura, Dom José. É um texto que ninguém conseguiria rezar, é o que o senhor está falando. Como é que reza com isto? E a Bíblia é um livro de oração. Sim, né? É verdade. Como rezar com isso? Agora, com a ajuda de Agostinho, no sentido moral, nossa, dá para rezar muito, com 2, 3 versículos da Sagrada Escritura. E que, aliás, é o assunto que nós vamos tratar também, né? Porque vamos falar de pecado original. Vamos. E aqui está falando da concupiscência, que é uma das consequências, né, do pecado original. É um assunto fundamental. Me permita um segundo exemplo, a leitura espiritual moral que São Paulo faz. Para quem diz, não, o sentido alegórico, isso é invenção da igreja. Não é, não. Vocês lembram quando o Frei Gilson citou, ele mesmo leu, Gálatas capítulo 4, sentido literal de Agar e Sara, Agar esposa de Abraão, Sara, escrava de Abraão. Leitura espiritual alegórica. São Paulo faz a leitura alegórica, ou seja, Sara significa, é a mãe, é livre, esta é a Jerusalém Celeste, ela é a nossa mãe, e Agar é a escrava, etc. Então, leitura espiritual alegórica não é invenção da igreja, está na Escritura. Os apóstolos fizeram esse tipo de leitura. Também é um tipo de leitura, é um tipo de interpretação dos textos do Antigo Testamento. Acabamos de ver Santo Agostinho fazendo a leitura espiritual moral, agora vamos ver a leitura espiritual moral em São Paulo. Como é que você descobre que a leitura espiritual moral, isso foi escrito para a nossa instrução? Ou seja, o que aconteceu lá é um recado, é um convite, é uma exortação para o seu comportamento, para o seu agir hoje, aqui e agora, no ônibus, no trabalho, no exercício da profissão, no trato com os vizinhos, na diversão, nas férias, dentro da sua casa. Ou seja, esse texto está dizendo tudo para você agora. A conduta que você vem fazendo, para que não faça. A conduta que você está fazendo de certa, para que continue a fazer. Ou a conduta que você não está assumindo, para que você venha assumir. Entendeu a aplicação? Sim. Vamos ver agora o apóstolo Paulo, um exemplo clássico, 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. São Paulo, o que é que ele faz aqui? O que todos nós fazemos. Eles são, em primeiro lugar, nós herdamos deles, nós aprendemos deles. Eles são critério, eles são o parâmetro de interpretação da Escritura. A palavra instrução, ou então, isso daqui aconteceu para nos servir de exemplo, para nos servir de instrução. São Paulo narra um texto do Antigo Testamento. O episódio é o Êxodo. O povo está no deserto, peregrinando, transitando do Egito para a Terra Prometida. Esse laço de tempo, 40 anos. 40 anos. São Paulo faz uma leitura, enxerga na pedra Cristo, e todos os acontecimentos nesses 40 anos, ele diz, isso serve para a nossa instrução. Isso serve de exemplo para nós. 1 aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Pronto. Aqui nós temos uma alegoria. O que Agar e Sara são para a antiga e a nova aliança, a pedra aqui é para Cristo. Cristo. Avante. Porque ainda não chegamos na parte principal. Aqui é a alegoria, mas vamos chegar no sentido moral. Por favor. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres
cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo. Atenção, pronto. Atingimos aqui o cerne. Tudo isso daqui é exemplo para nós. Ou seja, o seu comportamento hoje, as palavras que você deve dizer ou que você deve evitar, a sua conduta, suas decisões, a sua impostação, sua forma de viver, sua conduta em casa, no trabalho, etc, etc. Veja o Antigo Testamento instruindo você. Esse é o sentido espiritual moral. Mas continue. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para o nosso exemplo. Aí, de novo, o sentido espiritual moral. Ou seja, vejam a desgraça que eles fizeram, os pecados que eles cometeram. Isso é para nossa instrução, não cometam. Idolatria, isso, aquilo, outro, bebedeiras, etc. Entendeu, Frei Gilson, a aplicação? Sim. Avante, avante. Todas essas desgraças lhes aconteceram para o nosso exemplo, foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Pronto. Aqui está o exemplo clássico de leitura espiritual moral. Podemos pegar um outro exemplo que me veio agora aqui à mente. O episódio de Elias e os 450 profetas de Baal. Vossa Reverendíssima já esteve no Monte Carmelo, não já? Ainda não, acredita? Um carmelita que não esteve no Monte Carmelo, Pois eu vou é. morrer, eu vou morrer. Eu preciso realizar brincando. este sonho. Não esteve no Monte Carmelo? Não, preciso. Carmelita, lá tem um Carmelo, Santa Teresinha, coisa linda, celebrei a missa lá. E, lógico, Elias. Lá ele trucidou 450 sacerdotes de Baal com a própria mão. O texto diz que ele matou com as próprias mãos, lógico, sentido literal, o fato aconteceu. Mas isso não é de instrução para nós. Porém, leitura espiritual moral. Os sacerdotes de Baal, eles estavam a serviço de Satanás, representados pelos ídolos, e o destino daqueles que... Veja, a leitura espiritual, moral. O destino daqueles que se entregam, que servem o demônio, é a morte eterna. Por isso, o que aconteceu, irmãos, é para a nossa instrução. O profeta, fazendo as vezes de Deus, enfrentou os sacerdotes de Baal, enfrentemos as concupiscências e os pecados que são a obra-prima de Satanás, etc. Evitemos isto, façamos aquilo, busquemos o Senhor, não enveredemos pelo caminho das trevas, etc. Leitura espiritual, moral. Sim. Entendeu? Sim. Então, nessa perspectiva bíblica, não é invenção da igreja, está na Escritura, os apóstolos fizeram essa leitura. Pegue qualquer fato, qualquer personagem, qualquer acontecimento do Antigo Testamento e você pode fazer uma leitura espiritual moral sem desrespeitar e supondo também a leitura, a interpretação literal. Interpretação literal. Assim aconteceu, de fato, o fato histórico, as pessoas, as personagens, etc. Mas esse não é o único sentido. Temos outros. Aí fique à vontade para fazer a alegoria, a anagogia e também a leitura moral. São os três sentidos clássicos da Sagrada Escritura. E, Dom José, é nessa hora que também os padres da igreja nos auxiliam, né? Porque às vezes a gente não consegue extrair esse sentido espiritual. E os padres da igreja parece que são os nossos nos auxiliam nesse processo. Perfeito. E sabendo que o Frei Gilson já foi santamente contaminado pelo amor aos padres da igreja, eu peço a Vossa Reverendíssima que no que toca à primeira leitura da missa, seja dia de semana, seja nas solenidades, domingos e outras solenidades, se o texto contiver alguma coisa que necessita de uma leitura espiritual, seja alegórica, seja anagógica, seja moral,
recorra aos padres da igreja. Vou saber o que Santo Agostinho escreveu, ou Santo Inácio, ou São Gregório, ou São Basílio, que isso ajuda bastante. Sim, sim. Está terminando o primeiro bloco, mas o final é dele. Está sendo maravilhoso o programa de hoje. Estamos terminando essa linda introdução. A minha próxima pergunta para Dom José já vai ser o seguinte, se ele pode sintetizar para nós, porque foram muitos programas ouvindo sobre isso, mas é importante que agora sintetizemos um pouco essa realidade para avançarmos, né? Então, minha gente, muito enriquecedor o programa agora, já começamos muito enriquecedor. É um programa que está ensinando você a ler e rezar com a palavra. Sem esse conhecimento que Dom José acabou de passar para nós, que está no catecismo, que está nos padres da igreja, é por isso que muitas pessoas leem o texto e falam, não consigo rezar com a Bíblia, porque nos falta esse conhecimento. Então, olha que exemplo que nos foi dado com o livro dos Salmos, Salmo 136. Foi um exemplo maravilhoso, difícil do Antigo Testamento. Aí vem um padre da igreja e dá um sentido espiritual, moral fantástico, né? Então, é por isso que é bom este programa. Não saia daí, nós vamos agora para um breve intervalo e a gente já retorna, porque esse programa está bom demais. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui. Estamos vendo sobre os sentidos da Sagrada Escritura. Sentido alegórico, sentido literal, sentido espiritual. E Dom José acabou de nos dar exemplos maravilhosos sobre o sentido espiritual moral. Agora, antes de fazer um resumo, que eu acabei falando no bloco anterior, eu ainda vou provocar o Dom José no sentido anagógico. Dom José, parece que o senhor já nos deu exemplos do sentido alegórico, Agar, toda aquela realidade que o senhor já trouxe. O senhor já nos deu exemplos do sentido moral, acabou de nos dar, mas eu queria provocar o senhor se teria exemplos na Sagrada Escritura do sentido anagógico. Temos sim, vários, mas como o tempo é breve, eu escolhi 2 textos para ilustrar esse sentido que, repito, não foi inventado pela igreja após a morte dos apóstolos. É uma interpretação da igreja feita pelos próprios apóstolos. Remeto vocês ao programa anterior, quando citamos o parágrafo 117 do Catecismo da Igreja Católica, onde temos a definição de cada sentido. O sentido literal e o sentido espiritual. Espiritual alegórico é uma compreensão mais profunda dos acontecimentos à luz do mistério de Cristo, o significado que esses acontecimentos, essas pessoas, esses fatos têm à luz de Cristo como prefiguração, como preparação. O sentido moral, isto é, os acontecimentos, o que está narrado, nos introduzindo, nos exortando ao reto agir, ao agir segundo a revelação. A moral é isso, o sentido moral. O que é que isso diz para o meu comportamento, para a minha instrução, para o meu reto agir? E o sentido anagógico, palavra difícil para alguns, mas a palavra anagogia, ela vem do grego anagogé ou anagogé. Aná significa para cima, ago significa conduzir. Ou seja, conduzir para cima. Isto é, qual é a repercussão, qual é a significação em âmbito de eternidade desse acontecimento. A escatologia, as derradeiras coisas, elas fazem parte da nossa vida. Nós estamos a caminho e caminhamos para a pátria celeste. Caminhamos para, é a nossa expectativa de participarmos da felicidade sem fim. E para que isso aconteça, é preciso que o presente esteja intrinsecamente ligado com o futuro e para além da morte. Isto é, qual a repercussão disso? Qual a importância disso? Qual é a lição que este fato, este relato, essa parte do Antigo Testamento, ou até do Novo também, tem com o meu propósito, com a minha peregrinação para a eternidade?
Esse é o sentido. Anagogia, sempre eternidade. A felicidade sem fim. Ou o inferno a ser evitado, o céu a ser desejado. Os novíssimos são as 4 realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. O primeiro texto que eu escolhi, Frei Gilson, são 2 textos escritos pelo apóstolo Pedro. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 22. Veja, como se estrutura essa leitura anagógica? A leitura do texto do Antigo Testamento, o cumprimento dela em Jesus e o desdobramento disso para a eternidade. Esse é o caminho, essa é a passagem, a anagogia. Pega o texto do Antigo Testamento, vê nele uma prefiguração de Cristo, Cristo é o cumprimento desse texto, e isso nos remete para a eternidade. Ou seja, a importância disso para a meta a ser alcançada é esta. Pronto, vamos ver então aqui agora o episódio. Qual é o episódio? A Arca de Noé. Não, eu quero rezar a Arca de Noé. Eu quero ler esse texto e traduzir isso para a minha vida, porque eu desejo chegar ao céu. Ou porque nós desejamos chegar ao céu. Então, como anagogizar, acabei de inventar. Como fazer a leitura anagógica desse texto? São Pedro explica fantasticamente. 1 Pedro 3, de 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Pronto, até aqui o acontecimento histórico. Agora vamos à anagogia. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Até aqui, sacramento do batismo. Veja, você enxerga na arca uma prefiguração do batismo, mas não acaba aí, porque a anagogia leva o leitor até o céu e convida-o a buscar as coisas do alto, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, buscai as coisas do alto e não as da terra. Aí está a prova. Continue. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Tendo subido ao céu. Compreendeu a anagogia? Sim. O senhor citou um texto que eu ia lhe perguntar agora, de Colossenses 3. Então, isso não é uma anagogia quando o texto já fala do buscar as coisas do alto? É anagogia, é. Então, toda vez que me impulsionar para o alto, sim, é uma anagogia. Perfeito. Porque a dúvida é porque o senhor falou que precisa ter um texto do Antigo Testamento, e lá em Colossenses mas não tem. Aí é o começo do capítulo 3. Se nós olharmos o capítulo 2, tem alusão ao Antigo Testamento. Mas ele está me provocando aí no capítulo 2. Ainda temos um bocado de coisa. O texto é anagógico, sim. São Paulo sempre faz alusões a textos do Antigo Testamento. O capítulo 2 da carta aos Colossenses tem reminiscências, sim, do Antigo Testamento. Mas não é o momento agora da gente ir para... Mas o texto é anagógico, sem dúvida alguma, Colossenses 3, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vamos agora ao segundo texto. Sim. Alguma mais pontuação sobre esse primeiro texto? Não, de ficou São bem Pedro? claro, ficou bem claro. Okay. Vamos então agora a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, de 4 a 7. De 4 a 7. Aqui nós temos o exemplo de Noé, temos o exemplo de Ló, ou seja, o episódio de Sodoma e de Gomorra, e a leitura anagógica, passando sempre por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o itinerário da leitura espiritual anagógica? O
texto do Antigo Testamento, ou alguma reminiscência, ou alguma ideia do Antigo Testamento, o cumprimento em Cristo e o impacto disso, ou então a repercussão disso para a eternidade. Então, passado, Cristo Jesus e eternidade. Em síntese, é o caminho, é a característica da anagogia. Eu devo lembrar somente a vocês que a escatologia, ela está intrínseca na pregação cristã. Como é que você pode pregar alguma coisa sem a escatologia? Me diga. Reduzir a pregação cristã ao puro imanentismo, isso deixa o evangelho um pouco manco. Acabei de inventar aqui uma expressão. Você prega, por mais importância e relevância que tem aquele assunto, ecologia, cuidar dos animais, etc, etc. Não digo que necessariamente toda pregação você precisa falar de morte, juízo, inferno e paraíso, mas, de alguma forma, a nossa identidade doutrinal é precisamente esta: Jesus virá em breve. Eis que eu venho em breve, vou preparar-vos um lugar. Quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Ou seja, a pregação cristã, baseada, por exemplo, aqui está o modelo são os apóstolos, São Pedro no primeiro dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, os outros discursos, depois vem São Paulo. Os Atos dos Apóstolos estão repletos de discursos, de pregações. E nessas pregações sempre temos uma alusão à ressurreição de Cristo, à sua vinda para julgar os vivos e os mortos, etc. Onde é que eu quero chegar? Que você não pode tirar da pregação cristã a escatologia. A realidade é de que o Senhor virá, aquilo que está no finalzinho do credo. Creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. E também, Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a dimensão marcante da leitura anagógica, as coisas do alto. Sim. Dito isso, vamos então à segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Então vão aparecer aí a queda dos demônios, depois Noé, depois Sodoma e Gomorra, depois Cristo Jesus, depois a glória. Por favor. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. Agora, atenção. Até aqui, os fatos passados. Agora vamos ao cumprimento em Cristo. Tem sempre que passar por Cristo. E de Cristo para a eternidade. Avante. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Dia do juízo, anagogia, as coisas do fim. Continue. Principalmente aqueles que correm com desejos impuros, atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias. Pois bem, então, percebeu, Frei Gilson? Aqui a pregação cristã não pode dar... Não, nós vivemos num mundo muito sofrido, não vamos falar de julgamento, não vamos falar disso, daquilo outro, não vamos assustar as pessoas. Ô meu amigo, vamos olhar para a Escritura, vamos ver a pregação dos apóstolos, vamos ver a dinâmica, como se estrutura uma pregação. Eles são o nosso parâmetro. Não vamos falar de morte, ninguém gosta de falar de morte. A questão não é se é gostar ou não. Aqui está o modelo. Ele virá e vai julgar. Atenção, essa dimensão não pode ser esquecida. Peço à Vossa Reverendíssima que procure conjugar
quanto possível, sentido literal e os três caminhos do sentido espiritual, o moral, o alegórico e o anagógico. Antes de a gente seguir, no versículo 4, a pergunta é o seguinte, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. O que seria esse julgamento se eles já estão condenados? Perfeito. O arremate da história comporta esses dois julgamentos. Um julgamento de alguém que já está condenado é uma ratificação. Ah, tá. Nós, os homens, todos os seres humanos, existem dois juízos. O juízo particular e o juízo final. É no juízo particular que é decidida a sorte eterna da pessoa. Salvação ou condenação. Se salvação que necessita ainda para os salvos a purificação final ou no purgatório, mas já estão salvos, todas as almas do purgatório estão salvas. Em todo caso, a sorte eterna de uma pessoa já acontece na hora da morte. O juízo final é uma ratificação coletiva em que o Senhor dirá, no plural, apartai-vos de mim, malditos, vinde benditos para o reino do meu Pai. Todos esses que ouvirão isso, já na hora da morte, receberam a sentença. E o mesmo acontece com os demônios. Isto é, já foram condenados no momento em que se rebelaram, por iniciativa deles. E haverá também uma ratificação. Me cobre no próximo bloco uma citação do Apocalipse de São João sobre o juízo dos demônios. Eles serão julgados. Nossa, que interessante isso. Eu acho que isso é novidade para muitos. Não sabia? Dessa ratificação dos demônios, a gente esqueceu desse ponto. Já foram julgados e serão julgados de novo. Mas esse julgamento não vai trazer nenhuma novidade quanto ao próprio julgamento deles, no dia em que eles foram expulsos do céu, em que se rebelaram contra Deus. O juízo é o respeito de Deus à decisão da própria criatura. Já foram julgados como nós já fomos julgados. Sabia disso? Pela palavra? Sim, é claro. Vamos ver no capítulo... É que ele vai me provocando, aí vai me obrigando a pegar outros textos, etc. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê nele... já está condenado. Pronto. Aqui está o que Jesus diz para Nicodemos, se não me engano. Nicodemos, capítulo 3, exatamente. Versículo 17. Exatamente. Então, veja, mas é um juízo que, por estarmos a caminho, pode ser redimensionado, dependendo da nossa conversão. Sim. O pecado mortal já nos habilita ao fogo do inferno e enquanto permanecemos nele, já estamos condenados. O que não significa dizer que esse juízo que a palavra de Deus dá a quem está em pecado mortal não possa ser revertido. Sim. Pode ser revertido enquanto estamos a caminho, se nos arrependermos. Portanto, já estamos e ainda não estamos. Spé salve, a expressão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, somos salvos em esperança. Isto é, eu já estou salvo, certo, mas em esperança, porque daqui até o dia da sua morte, muitas águas vão passar debaixo da ponte, né? O Senhor nos salvou, nos salvou. O Senhor nos libertou, nos libertou. O Senhor nos deu o céu, já nos deu o céu. Já estamos salvos, já estamos salvos. Tudo isso é verdade, mas lembre-se, estamos a caminho. Existe a salvação objetiva na cruz. E a salvação subjetiva, aquilo que está na cruz, que foi realizado e não depende da minha vontade, não dependeu da minha vontade, a salvação foi dada na cruz. Agora, ela se aplica na minha vida a depender de mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. É como se Jesus dissesse em Apocalipse 3:20, morri na cruz sem precisar de você, derramei meu sangue na cruz sem precisar de você, salvei você sem que você quisesse. Na cruz. Está ouvindo, cabra? Jesus não disse desse jeito, é lógico. Mas eu estou à porta e bato. Ou seja, o ressuscitado chegou. Sim. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Ou seja, a salvação está na cruz. Independe de você, cabra. Agora,
para que isso leve você para o céu, estou à porta. E esse arrependimento tem que ser em vida. Ah, lógico, não, sim, sem dúvida. Porque muita gente acha que vai poder se arrepender lá. Né? Vai não, meu bichinho. Na parábola de Lázaro e do rico, existe um abismo, de sorte que quem está aí não pode passar para cá. E quem está aqui não pode passar para lá. O abismo da parábola de Lázaro e do rico significa: quem morreu em pecado mortal não pode se arrepender jamais. Abismo. E quem morreu na graça de Deus não pode pecar jamais. Abismo. É muito grave. Isso é muitíssimamente muito grave. Vamos agora para... Tem mais 2 perguntas, estamos a menos de 8 minutos. Eu creio que a ideia era o senhor sintetizar, né? Em poucas palavras, o significado desses 4 sentidos que a gente acabou usando. Faço isso com o Catecismo da Igreja Católica. Queira Vossa Reverendíssima pegar o parágrafo 118 do Catecismo, sintetizando esses 4 sentidos. Pode ler? A partir de um dístico medieval. Ou seja, um mote, um jargão, uma frase que sintetiza esses 4. Sim. Não precisa ler em latim, pode ler em português. Vai aparecer em latim, mas leia em português. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. Que maravilha. Resumão. Olha a síntese. A letra, o que aconteceu? Moisés atravessou o Mar Vermelho, etc. É o mar mesmo, é Moisés mesmo, é o povo com o pé no chão mesmo. É as águas dominando e afogando o faraó e seus cavalos e cavaleiros mesmo. Leitura espiritual. Interpretação literal. O sentido literal. Depois, a alegoria, o que deves crer. Agar, Sara. A pedra era Cristo. Todos aqueles exemplos que nós temos. A moral, o que deves fazer. E isso aconteceu para a nossa instrução. Isto é, para você mudar de vida, para que nós mudemos de vida. A palavra de Deus está nos falando agora isso. Isso tem um impacto direto na minha vida. Esta palavra que relata aquele acontecimento há milhares de anos, no tempo de Noé, de Adão, sei lá. Isso é para a nossa vida agora, para a nossa instrução. O Caim matou Abel, sim, em sentido literal, mas nosso relacionamento com o próximo, as várias formas de se matar um ser humano, por calúnia, por desprezo, por ódio, por traição, por leitura espiritual, moral. E a anagogia, para onde deves caminhar. Tu caminhas para a glória. Tu és filho de Deus, criado para a eternidade, etc. Prepara-te para esse encontro e assim por diante. Muito bom. Ficou claro? Ficou. A síntese? A igreja é maravilhosa. Sintetizou, né? Muito bem. Exatamente. Por fim, Dom José, qual é o papel do juízo da igreja na interpretação da Escritura? É um papel muito importante, porque nós, católicos, diferentemente de muitos cristãos não católicos, que não aceitam como fonte da fé nada além da Escritura, nós enxergamos outras fontes da fé, a tradição e o magistério. Então, nesse sentido, peço-lhe que leia o parágrafo 119 do Catecismo, porque a interpretação da Escritura, para não cair no subjetivismo, no achismo, no opinionismo, enfim, opinionismo, eu acho que eu acabei de inventar, não sei se isso tem no dicionário, não. Minha opinião, etc, etc. Sim. Já vimos vários programas aqui sobre opiniões da Sagrada Escritura. É possível dar uma opinião a respeito da Escritura num assunto que não foi definido pela Igreja, vírgula, e desde que isso não fira a própria Escritura e a fé da Igreja e as outras fontes da Igreja. Porque tem muitas coisas que a Escritura ela não diz com clareza determinadas realidades. Com quantos anos morreu São José? Sei lá. Se a Bíblia não diz, eu posso emitir a minha opinião, se foi com 70 anos, se foi com 50, etc. Contanto que a minha opinião não fira a Escritura e não
agrida ou contradiga a fé da igreja. Então, o papel do juízo da igreja na interpretação da Escritura é fundamental. Frei Gilson, parágrafo 119 do Catecismo da Igreja Católica. É dever dos exegetas esforçarem-se, dentro destas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Aqui o Catecismo cita quase que literalmente a Dei Verbum, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a divina revelação. Naquilo que a Igreja já emitiu o seu juízo, interpretar a Escritura como a Igreja interpreta. Naquelas coisas em que o juízo da Igreja ainda não se pronunciou, já tratamos aqui, se não me engano, Judas Iscariotes, comungou ou não comungou? Vimos Santo Agostinho dizendo não comungou. Vimos Santo Tomás de Aquino dizer comungou. Bem, dois santos, dois doutores da igreja, São João Crisóstomo também disse que ele comungou, mas Santo Hilário de Poitiers, que é outro doutor da igreja, com Santo Agostinho disse que ele não comungou. A igreja não se pronunciou ainda sobre isso, então mantenha-se fiel à igreja. Você pode inclinar-se por Santo Tomás e São João Crisóstomo quanto a esse assunto, ou, se quiser, Santo Agostinho e Santo Hilário de Poitiers. Pelo outro lado, não vamos brigar. A igreja ainda não amadureceu para se pronunciar sobre isso, se aquilo que entrou na boca de Judas Iscariotes foi um simples pão ou se foi um pão consagrado. Para aqueles que acham que foi pão consagrado, Jesus molhou o pão no molho, cruz credo. Achar que o corpo de Cristo foi mergulhado no molho, bom, mas eu respeito quem acredita que Judas Iscariotes comungou. Respeito a opinião, mas a minha opinião é outra, a de Santo Agostinho. Bom, em todo caso, o juízo da igreja, ele é muito importante sobre isso. E Santo Agostinho, essa frase de Santo Agostinho, no mesmo parágrafo 119 do Catecismo, eu não creria no Evangelho, aí está a frase na sua tela, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Isso é que torna a interpretação da Bíblia na Igreja Católica Apostólica Romana uma realidade que jamais nos permitirá nos afastar da Igreja. Eu acredito no Evangelho por causa da autoridade da Igreja Católica. Fantástico. Estamos chegando ao fim, minha gente, de mais um programa. Que programa maravilhoso. Obrigado, Dom José, por tantos esclarecimentos. Eu aprendi demais nesse programa, e você? Nossa, como é maravilhoso. É inesgotável. O que eu tenho aprendido é que Sagrada Escritura é inesgotável. Quando você acha que você sabe um texto, um versículo, de repente vem tantos ensinamentos que enriquecem ainda mais. Espero você semana que vem. Dom José nos prometeu falar de Apocalipse e também nós vamos trazer para você um quadro cronológico do Antigo Testamento. Vai ser muito importante. Esperamos você. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.